CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Bom dia, Letícia. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia, como é que anda aí os bastidores da política? Tudo que envolve essa aproximação aí de Ricardo Ferraço com Casagrande, obviamente, mas especialmente com Paulo Artung, aí essa mobilização que tem acontecido desde a semana passada, a gente já tem visto essa movimentação. E agora, o que está acontecendo? Então, Álvaro, uma grande questão agora, uma das grandes questões, né, que envolve o tabuleiro político capixaba, é para onde vai o PSD, que é o partido do ex-governador Paulo Artung. O partido aqui no estado é presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, e é ele que faz as interlocuções com outros partidos e candidatos e pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. E eu disse que essa é uma grande questão porque está quase chegando a data limite. A gente está vivendo nesses dias, até o próximo dia 5, o prazo para a realização de convenções partidárias, que são eventos em que os partidos oficiam, né, as candidaturas, colocam lá na ata quem vai ser candidato a tal cargo ou quem o partido vai apoiar numa eventual eleição. A gente está falando aqui de eleição estadual, né? Quem o partido vai apoiar para o governo do estado, para o Senado e tal. E a convenção do PSD está marcada para o dia 2. Eles ainda têm um tempinho, para além do dia 5, todos os partidos têm, me dão um jeitinho ali, às vezes colocar na ata assim, delegamos para executivo estadual decidir algumas coisas até o limite do prazo para registro de candidatura, que é dia 15 de agosto. Mas, de qualquer forma, dia 15 também não está tão longe assim. Então, o PSD tem um curto prazer para decidir o que vai fazer da vida. Porque o que aconteceu? O PSD, como eu disse, é presidido pelo Renzo Vasconcelos desde 2023. O Paulo Artung se filiou em maio de 2025, ou seja, ele não é um quadro, o governador não é um quadro histórico do PSD, ele teve passagens mais pelo PSDB, pelo MDB, mas desde 2025 está no PSD, e sempre ficou assim, uma dúvida no ar. Será que o Paulo Artung vai ser candidato ao governo do estado, ao Senado? O Artung nunca descartou, nunca cravou assim, vou ser ou não vou ser. Sempre ficou isso no ar, mas na verdade ele também não se movimentou como pré-candidato em nenhum cargo. Ele passa boa parte do tempo, por exemplo, em São Paulo, onde ele se dedica a atividades na iniciativa privada. Mas fica sempre essa dúvida. O PSD, há cerca de 4 meses, declarou apoio ao Pasolini, ao ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo pelos republicanos. E até então estava tudo certo ali, então, né? O PSD estava no palanque do Pasolini, o Artung já havia feito vários elogios públicos ao Pasolini, inclusive. Mas aí o Pasolini também fechou aliança com o PL, Partido Liberal, do senador Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente da República, PL também do senador Magno Malta, que é presidente do partido aqui no estado, e depois que o PL subiu no palanque, já começou a ter atritos ali com o PSD. O PSD anunciou, então, que se afastou do Pasolini e anunciou que vai fazer conversas com outros candidatos ao governo do Espírito Santo. Já conversou, por exemplo, com o Ricardo Ferraço, governador Ricardo Ferraço do MDB, que é pré-candidato à reeleição, deve conversar também com o Helder Salomão, do PT, deputado federal, que é pré-candidato ao Palácio Anchieta também. Inclusive, o PSD não descarta lançar a candidatura própria ao governo do Espírito Santo, que aí seria o nome do Paulo Artung. O PSD também tem o deputado estadual Sérgio Meneghelli, que é pré-candidato ao Senado. Mas aí qual o problema? Como eu disse, já está quase na reta final aí para a definição das coisas, né? De quem fica com quem lança o candidato tal. E outros partidos já se mobilizaram anteriormente. O palanque do Ricardo já tem vários partidos que querem aí vagas para disputar o Senado e querem também ter o nome do vice ali na chapa do Ricardo. O PSD chegando agora, vai ter como? Vai passar na frente da fila de outros aliados do Ricardo, né? Que já estão negociando isso há mais tempo. Com o Pasolini aconteceu o contrário, né? O PSD chegou antes, mas depois da aliança com o PL também ficou apertada ali a disputa por espaço. E o que o PSD está barganhando? Algum apoio a Caiado, um possível palanque estadual para o Caiado, que é o candidato do PSD à presidência da República? Sim, tem essa questão, né? O PSD tem um pré-candidato próprio à presidência da República, mas isso não é o ponto-chave da questão estadual aqui. O negócio do PSD
é conseguir, segundo o próprio Renzo Vasconcelos, presidente estadual do partido, o que eles querem é uma vaga na chapa majoritária. O que é chapa majoritária? Tem lá o candidato a governador, e ele tem um vice, né, ou uma vice, e candidato ao Senado. A gente tem hoje, nesse ano, em todo o país, cada estado, tem 2 vagas de senador em disputa. Então, a chapa majoritária é o candidato a governador, o candidato a vice e 2 candidatos ao Senado. Vamos dizer, o padrão, assim. O PSD quer se encaixar em uma dessas vagas, que quer fechar aliança com alguém, né, com algum partido, ou com algum grupo de partidos que permita que eles lancem, por exemplo, o candidato ao Senado, que é o Meneghel. Ou então, que dê para o PSD a vaga de vice. O Renzo Vasconcelos já propôs nos bastidores para o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, colocar como vice a esposa do próprio Renzo, Lígia Vasconcelos. Então, essas negociações aconteciam lá no Palanque de Pasolini, agora estão acontecendo, né, com outros pré-candidatos, já candidatos confirmados em convenção ao governo do Espírito Santo. Agora resta saber se o PSD vai conseguir, né? Já tem gente falando assim, pô, o PSD está querendo sentar na janela, né? Está chegando em cima da hora, quando os outros partidos já estavam ali meio, já com as conversas mais adiantadas, querendo chegar agora e conseguir um lugar bom. Mas, via de regra, também essas coisas, principalmente vice, são decididas em cima da hora mesmo. Mesmo os partidos que estão conversando com o Ricardo há mais tempo, ainda não chegaram a um consenso sobre isso. Mas, assim, começaram antes, né? Também pode ficar, no mínimo, chato privilegiar o PSD, que está chegando agora, quando outros já tinham chegado antes. A questão é como que vão resolver essa equação ali, né? O PSD que está numa situação um pouco confortável, porque, por enquanto, está sozinho, né? Os outros principais partidos, né, do Espírito Santo, vamos dizer assim, já estão ali com algumas alianças alinhavadas. O PSD está sozinho e o Renzo Vasconcelos, presidente estadual do partido, diz, não tem problema não, qualquer coisa a gente fica sozinho mesmo e lança sem coligação, né, sem nenhuma parceria oficial com outro partido, e a gente pode lançar candidato a governo e assinado isoladamente. É uma possibilidade legal no sentido, assim, da legislação eleitoral, permitir isso, né, um partido não precisa estar coligado com o outro para lançar candidato, mas é, no mínimo, contraproducente, né, você enfrentar sozinho outras forças também competitivas. E se o PSD embarcar na chapa do Ferraço, você acredita que como fica a situação do Paulo Artung? Ele, depois de ter feito esse aceno aí, esse aceno público a Pasolini, desfala o que disse? Aí fica aí outra possível contradição, né? Sem contar que Artung e Ricardo Casagrande já não fazem mais parte do mesmo grupo político já tem tempo, né? Ricardo Casagrande, sim, estão numa parceria aí, Casagrande, o governador Casagrande é candidato ao Senado e é o principal apoiador do Ricardo. Ele e o Ricardo aí são um e carne, praticamente, nessa pré-campanha, nessa campanha que se avizinha, mas o Artung está do outro lado do tabuleiro político. Como conciliar Ricardo Casagrande e Artung no mesmo palanque? Difícil. O Artung não veio a público falar sobre isso ainda também. E também não é o Artung que participa dessas conversas em nome do PSD com o Ricardo. Quem faz essas conversas é o Renzo. E tanto o Casagrande quanto o Ricardo sempre frisam isso. Olha, a gente está conversando com o Renzo, né? Não é com a gente. Nós não estamos discutindo com o CPF, estamos discutindo com o CNPJ, ou seja, com a figura jurídica do partido, não diretamente com as pessoas que compõem o partido, para dar esse distanciamento em relação ao Artung. É complicado. É justamente isso que a gente está esperando para ver como é que vai se resolver até o dia, né, até o último dia da realização das convenções partidárias, ou, ao fim e ao cabo, né, até o dia do registro, o último dia para registro de candidaturas, Álvaro. Cena dos próximos capítulos. Obrigado, Letícia. E Álvaro, até a próxima.